Eu estava meditando e Deus falou no meu coração. Até foi o devocional de hoje. Josué 13, a Bíblia diz que Deus ele chega para Josué e ele diz: você está velho, já está em cabo de dias, ou seja, o teu limite está próximo, mas ainda tem muita coisa para conquistar. Então Josué, ele foi o líder que fez o povo herdar a terra, lembra disso? Moisés, meu servo, é morto. Josué capítulo 1. Levanta-te, pois, agora, porque tu farás esse povo herdar. Então Josué, ele foi dando posse para o povo. Isso é da tribo tal, isso é da família tal, isso daqui é da tribo de Judá, isso aqui é da tribo de Benjamim. E eles foram conquistando. E quando ele estava bem velhinho, o Senhor chamou e falou: você está quase no bico do corvo já. Você conquistou muita coisa, mas ainda tem muito para conquistar. O que eu entendo nesta palavra, irmãos? Que em todo tempo é tempo da gente ser abençoado. Amém. Diga comigo profeticamente, que você que crê: até o último dia da minha vida, eu vou fazer colheitas, vou conquistar. Até o último dia da minha vida, eu vou viver as minhas bênçãos. Diga, e aí eu sei que vai faltar muita coisa, porque o meu Deus sempre tem mais para dar. Amém? Deus tem mais para dar. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Gênesis 15. Vamos abrir a Bíblia aqui em Gênesis 15. Vou falar em Gênesis 15, quarta-feira passada, fizemos aqui a vigília entre nós. Que gostoso, quem veio? Pensa num culto de oração, de intercessão, de busca, de entrega, de ser cheio do Espírito Santo, de se derramar. Um culto liberal, culto onde teve liberdade do Espírito de Deus. Amém? Amém. Gênesis 15, versículo 13. Vamos ler isso aqui, para a gente poder entrar no nosso estudo de hoje. Amém, gente? Amém. Por que vocês sentam longe? Por que vocês sentam no fundo? Glória a Deus, né? Ainda bem, né, irmão? Vem ler comigo isso aqui. Olha só. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrinas será a tua descendência em terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus falou para Abraão: você vai ter uma descendência, a sua descendência será uma bênção, mas vai ter luta, Abraão. Então a gente sempre estuda que Deus ele prometeu para Abraão. Por exemplo, nós estávamos falando agora que por mais que nós estejamos maduros, é tempo de bênção, porque Deus chamou Abraão com 75 anos. E a gente sempre estuda e dá ênfase ao chamado de Abraão e as bênçãos que ele vai recebendo no meio do caminho. A maneira com que Deus falou com Abraão e a maneira como as bênçãos foram chegando na vida dele. Só que Deus não escondeu de Abraão que ele teria uma grande descendência, mas a descendência dele ia passar por um período de dificuldade. Deus falou: eles serão reduzidos à escravidão e será afligido por 400 anos. Eu entendo que Abraão, como um amigo de Deus,
quando ele entende que a família dele também ia passar por um momento difícil, eu acredito que Abraão deva ter intercedido. Eu acredito que Abraão deve ter falado: Deus, a tua palavra sempre se cumpre. Então, se o Senhor está falando que a minha descendência vai passar por 400 anos de escravidão, vão ser afligidos, eu também acredito que isso vai acontecer. E Deus então falou com Abraão, Deus escondeu isso de Abraão. Agora, o fato de Deus não ter mostrado para Abraão que a descendência dele ia passar por 400 anos de escravidão, não significava que esta luta chamada escravidão ia impedir a agenda profética. Eu vou repetir. O fato de Abraão saber que a família dele ia passar por um momento de escravidão durante 400 anos, isso estava dentro da agenda profética. Porque quando José desce, como a Bíblia Sagrada diz, quando José desce para o Egito, primeiro vai José sozinho. Olha só, primeiro vai José sozinho. Depois José lá no Egito tem 2 filhos. E os filhos dele viram nome de tribo. Tribo de Manassés e tribo de Efraim. Então José ele tem 2 filhos. E depois José manda buscar o pai, os irmãos, os sobrinhos, as cunhadas e desce. A Bíblia Sagrada diz lá em Atos, vê para mim, 70 almas, não lembro o capítulo agora. A Bíblia Sagrada diz que eles eram 70 almas. Ouviram isso? 70. E quando eles saem do Egito, depois de 400 anos, eles saem de lá do Egito mais de 3 milhões de pessoas. É muita gente, irmão. Então aquela descendência, depois de 400 anos, eles saem de lá. O José, ele fala o seguinte, lá em Êxodo capítulo 13, a Bíblia Sagrada diz que José, ele acredita nas profecias, até porque José, ele era fruto de profecias. José era fruto de uma palavra liberada. Agora, então a gente sabe que no meio dos percursos, no meio da agenda profética de José, teve o poço, teve a escravidão, teve a calúnia, teve prisão, mas também teve honra. Nesses 400 anos aqui, pessoal, de luta, teve pressão. No meio desses 400 anos teve um faraó que ele tentou impedir de nascer os hebreus, porque os hebreus estavam crescendo muito. Mesmo no cativeiro o povo de Deus se multiplicava, mesmo no cativeiro o povo de Deus crescia. Porque eles tinham uma palavra liberada para eles. Diga comigo, a luta não impediu a agenda profética. Não impede. Não impede. Atos o quê? Atos, 70 almas. Gênesis, é Gênesis? 46, 27. Ixi, eu estou lá em Atos. Nossa, nada a ver. Jacó, isso. Quantas almas aí? E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Isso, é Gênesis, desculpa. Eu estou lá em Atos, irmão. Estou adiantado. Então, eram 70 almas. Gênesis o quê? 46, 27. Gênesis 46, 27. Então, 70 almas se tornou em 3 milhões de pessoas. Mesmo em lutas. Mesmo com pressões. Mesmo o faraó dizendo,
vamos aumentar o trabalho deles para que eles cheguem cansados. Se eles estão produzindo 1.000 tijolos por dia, peça para eles produzirem 2.000 tijolos, vão chegar exaustos em casa. Mas não adiantava nada, irmão. Os hebreus eram namoradores, cansados mesmo. E multiplicava, porque Deus renova as forças. Diga, tem pressões. Diga, mas Deus renova as forças. Renovou as forças. Aonde eu quero chegar, irmãos? Que Abraão estava ciente de que a descendência dele ia passar por um processo difícil. Iam ser 400 anos. Mas olha que interessante, pode passar a de baixo. Mas também eu julgaria a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus falou, olha, Abraão, a sua descendência vai passar por um período de dificuldade, mas eu quero dizer para você que eles vão sair de lá com grandes riquezas. Ou seja, as lutas não vão roubar a bênção deles. As lutas não vão roubar a promessa deles. As lutas não vão invalidar o que eu estou te falando, Abraão. As lutas não vão invalidar a conquista da terra prometida. Lutas, pessoal, não pode impedir. O que pode impedir são as nossas próprias condutas. Por exemplo, por que o povo morreu no Egito? Por causa deles. Murmura. Eles entregaram a herança para o destruidor. Eles fizeram isso. Então Deus, ele falou o seguinte, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Olha, a sua descendência vai ficar 400 anos lá, mas eles vão sair de lá ricos. E saíram mesmo, irmão. Sabe como que foi para Deus cumprir isso aqui? No dia em que eles iam sair do Egito, eles foram lá e pediram para os egípcios ouro e prata, e eles deram. Você imagina quando Deus age, pessoal, os egípcios trabalhando, juntando ouro, avarentos, não liberavam o ouro por nada, não liberava a prata por nada, suas joias bonitas não liberava por nada, eles eram avarentos. Mas no dia que o povo saiu do Egito, Deus falou assim, vai lá e peça cada um para o seu vizinho, para os egípcios, ouro, prata. E a Bíblia diz que eles deram liberalmente. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam debaixo de uma palavra profética. Sairá com grande riqueza. As lutas não invalidaram nem as promessas e nem a agenda profética. Não invalidaram. Tanto é que em Êxodo 13, versículo 19, vamos lá, meus. Êxodo 13, versículo 19, nós já vamos, Êxodo 13, versículo 19. Olha isso daqui para você ver. Quando o povo saiu do Egito, Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei subir daqui os meus ossos. Então José, uma certa feita, ele chamou todo mundo, os hebreus, e como ele era um líder no Egito, ele deve ter pego lá o microfone, vou usar aqui de forma figurada, claro que não tinha, mas ele usou uma maneira dele se expressar solenemente. Foi uma reunião solene. E ele disse, eu imagino José pregando. Eu imagino José falando de uma agenda profética. Eu imagino José falando, olha pessoal, nós estamos aqui, mas existe uma palavra liberada sobre nós. Que Deus nos visitará e nos fará sair daqui com riquezas. E o dia que vocês saírem daqui, eu não vou estar mais aqui. Por que ele sabia que não ia estar mais lá?
porque ele sabia que era um período de quantos anos? 400. Ele sabia que ele não ia estar lá, mas ele falou, mesmo que eu não esteja aqui, eu vou continuar acreditando na palavra liberada. Leve os meus ossos. Eu imagino José ministrando uma palavra solenemente para os seus irmãos ali, para os hebreus, e os hebreus, isso foi passando de geração em geração, e quando chegou a vez deles saírem, eles falaram, nós vamos embora, mas vamos lá no sepulcro e vamos pegar os ossos de José e vamos levar embora, porque um dia ele ministrou. José estava no Egito, mas ele acreditava na promessa que tinha sido feita para Abraão, que era o bisavô dele. Ou seja, estava valendo a palavra que tinha sido falada para o bisavô dele. Por isso que nós estamos aqui, pessoal, e não é só conosco, é através de nós. A nossa descendência vai fazer colheita da nossa fidelidade, da nossa oração. A nossa descendência vai fazer colheita do nosso arrependimento, das nossas lágrimas, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa fidelidade. A nossa descendência vai fazer colheitas e eu creio nisso. Agora, eu quero que vocês entendam isso daqui. Gênesis capítulo 46, vamos lá rapidamente. Você vai entender esta palavra aqui que nós estamos ministrando e por que nós estamos falando isso. Observem isso daqui, Gênesis 46, versículo 1. Gênesis 46, versículo 1. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou explicar para você entender aqui. José tinha ido para o Egito sozinho. Diga comigo, sozinho. Lá no Egito ele casou. E agora os hebreus não era só José, era a esposa dele também, que era de lá, mas quando crê, faz parte. Então nasceram os filhos do José, Manassés e Efraim, eram 2. Depois José, ele se torna governador no Egito, e ele manda buscar o pai dele. Quantas almas desce? Ao todo, quantas almas são? 70. Debaixo de uma palavra profética. O movimento era profético. O movimento era profético. O movimento profético causou angústia nos irmãos de José, porque eles foram comprar comida e José mandou eles de volta e o dinheiro que eles tinham levado dentro do saco. Eles ficaram perturbados, angustiados durante um tempão. Quando acabou a comida, eles voltaram de novo e levaram o dinheiro em dobro para devolver o dinheiro que José tinha dado. E, enfim, causou angústia. José colocou uma pressão nos irmãos deles, porque ele queria ver Benjamim e etc. Mas chegou uma hora em que José falou, quero que vocês venham para cá. E o próprio faraó mandou carretas para buscar mudança. E falou o seguinte, não temas em deixar alguma coisa aí. Se não der para trazer tudo na mudança, deixa algumas coisas aí. Pode deixar aí, porque tudo que vocês deixar aqui, aí, vocês vão ter aqui. Ou seja, não vai ter perda. Faraó que falou isso, irmãos. Foi Faraó que falou. E eles desceram para o Egito com a bênção de Deus. Só que o Jacó, o Israel, o pai de José, ele ficou com medo de descer para o Egito. Ele falou, como que eu vou descer para o Egito? E às vezes, pessoal, numa agenda profética, nós ficamos com medo. Muitas vezes na agenda profética a gente fica com medo. A gente sente medo. Porque o desafio é tão grande que dá medo. Tem desafio que dá medo, mas a fé supera o medo. A gente sente medo, a gente sente um monte de coisa, mas aí
nós entendemos o propósito, usamos a fé e a gente começa a superar, e o medo é superado. Mas olha o que diz aqui, interessante. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu um sacrifício ao Deus de Isaque. Olha que interessante. Olha para mim. O Jacó estava em casa. Faraó mandou um monte de carros para levar a mudança e falou para ele: você vai descer para o Egito. O que o Jacó faz, irmão? Ele vai lá em Berseba e vai lá e faz uma oferta para Deus de Isaque, seu pai. Ele vai orar. Ele ficou com medo de descer para o Egito. Ele ficou com medo de deixar as coisas dele. E ele vai lá e fala com Deus: Deus, e aí? O que eu faço? Eu estou com uma proposta. Ele vai lá e faz uma oferta. É mais uma prova de que oferta não é para pagar a conta. Quem já sabe disso? Amém. Oferta faz parte, é tão importante quanto a oração, que se não fosse importante, ele não oferecia, irmão. Esses aqui são os patriarcas da fé. Eles são exemplos para nós. Aí ele foi lá, falou com Deus. Olha o versículo 2, vamos ler. E falou Deus a Israel, que era ele em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele falou: Senhor, eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Ele recebeu a proposta para descer para o Egito, mas naquele momento o coração dele fechou. E Deus falou assim: pode descer para o Egito. Por que Deus falou para ele descer? Porque fazia parte da agenda profética eles descerem. Se não faz parte da agenda profética, ele não manda. Mas se faz, ele manda. É porque a gente criou uma cultura dentro das próprias igrejas, que o Egito é o lugar do mundo, e em certas situações representa. Mas nesse caso não representava o mundo. Nesse caso representava uma agenda profética. Até o próprio Jesus, quando nasceu, o anjo chegou para José e falou para ele: desça aonde? Para o Egito. E demora lá. Por quê? Fazia parte da agenda profética. Quando faz parte da agenda profética, a gente tem que lançar fora o medo. Ah, eu tenho medo, então vamos falar com Deus e Ele vai tirar o medo. Vamos falar com Deus e Ele vai ministrar a paz, porque a paz é o que, gente? É o juiz, quem lembra disso? Colossenses 3,15, a paz é o árbitro. Então, na dúvida, ele foi falar com Deus, ele fez um altar, ofereceu uma oferta, e Deus falou com ele: não temas em descer, porque lá te farei uma grande nação. Ele desce para o Egito. E olha o que mais, para a gente terminar, versículo de baixo. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ele falou o seguinte, ele falou: Deus, e agora? Deus falou: pode descer. Desce sem medo. E só que tem mais: eu descerei contigo ao Egito. Deus falou: Jacó, pode descer, porque uma coisa é ir para o Egito sozinho, mas quando é comigo que você vai, lá eu te faço crescer, lá te faço uma grande nação. Lá veio a pressão de Faraó para que ele se calasse, e ele se multiplicava cada vez mais. Lá veio a pressão para que eles morressem de fome. Lá eles foram administradores das riquezas. Quem está entendendo?
Lá veio a pressão, pessoal, mas eles estavam na terra de Gozém. A terra de Gozém era a melhor terra que tinha no Egito. Interessante. Mas por que estava dando tudo certo? Mesmo na terra de escravidão, eles superaram. Por causa disso aqui, ó. Descerei contigo ao Egito. Quando Deus está conosco, irmão, dá certo. Então tira o medo do teu coração hoje. Vai dar certo. Porque Deus está contigo. Deus é que te honra. Você está numa agenda profética. E dentro desta agenda profética não tem nada que vai dar errado. As lutas vão existir, o deserto vai existir, a pressão vai existir, a mulher que acusa vai existir, a pressão de Potifar vai existir, o poço os desafios vai existir. Mas a palavra de Deus não pode ser anulada por nada e por nenhuma das lutas que nós estamos passando. Então agora Jacó não estava mais com medo e nem mais com dúvida, porque Deus tinha liberado uma palavra para ele: eu vou contigo. Aonde você for, Jacó, eu vou com você. Então o que o Jacó fez? Deus falou: tem mais. Você vai descer ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, você vai, mas você volta. Você vai, mas eu te farei subir. Então Deus estava mandando eles. O Jacó, então, aqui começa aquelas 70 almas para o Egito. Aqui começa isso. Quando Jacó vai falar com Deus, e Deus tira toda a dúvida dele, falou: pode ir. E Jacó desce, irmão. E o Egito é uma bênção para eles. Por quê, irmãos? Lê comigo ali. Deus falou: descerei contigo ao Egito. Ele estava no Egito, mas não estava sozinho. Jesus estava no deserto, mas o Espírito de Deus estava com ele. Jesus recebeu uma pressão no Getsêmani, mas os anjos estavam lá para consolar. Nunca aqueles que são de Deus estão desamparados. Nunca desamparado. O José passou por toda aquela luta lá no Egito, mas nunca, nem um dia ele ficou desamparado. Nem um dia. O que nós estamos aprendendo com isso daqui, irmão? É porque Deus está falando conosco o seguinte: eu sou com você. Tira toda a dúvida do teu coração. Eu sou com você. Ah, eu estou com medo de descer. Então Deus falou para ele: não precisa ter medo. A palavra de Deus para nosso coração hoje é essa: lança fora o medo. Deus, Ele é contigo na agenda profética. Essa semana eu conversei com um pastor. E eu comecei a ministrar para ele sobre a agenda profética. E ele pegou a caneta e começou a anotar o que eu dizia para ele. E ele dizia: pastor, eu estou arrepiado. A agenda profética é uma realidade, irmãos. Não tem como a gente ser igreja e não ser profético. Nós somos proféticos. Não tem como. A não ser que sejamos uma religião. A religião não é profética, mas a igreja é profética. A igreja precisa entender que precisa se ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa de entender que ela está se movimentando profeticamente. Essas lutas que eu passo, que você passa, estava no meio da agenda. Elas não vão nos impedir de viver o profético. Vamos descer para o Egito? Vamos. Ah, tenho medo. Ah, tá tudo bem. Você está com medo? Então deixa eu falar com Deus aqui. Deus foi lá e tirou toda a dúvida. Jacó pode descer. Olha o que acontece, gente.
Vamos terminar aqui, versículo 5. Então levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros de Faraó, nos carros que Faraó enviara para levar. A bênção foi tão grande, irmão, que ele foi para o Egito no carro do rei. Deus preparou tudo. Preparou para ele descer para o Egito até um carro do rei. Os carros de Faraó levaram Jacó. Mas olha que interessante, irmão. Estava tudo parado na casa dele. Ele não agiu emocionalmente. Aquele monte de soldados, homens que iam ajudar a levar a mudança, aqueles carros de Faraó bonitos, a Bíblia chama de carretas, que foram buscar as mudanças dele. Imagino que tinha ali carros com 20, 30 cavalos para puxar. Eu imagino tanta coisa. Mesmo ele vendo aqueles carros, mesmo os filhos dele falando, José quer que você desce. Faraó pediu para o Senhor descer. Ele falou, tá bom, deixa eu dar um pulinho ali em Berseba. Quem está entendendo, irmão? Fez um altar, fez a sua oferta, falou com Deus, e quando Deus falou com ele, ele falou, agora sim, eu vou entrar no carro de Faraó. Porque quem é de Deus, irmão, ora. Quem é de Deus não age pela emoção, mesmo vendo os carros de Faraó. Quem é de Deus, ele ora para confirmar, ele ora para ter a paz no coração. Quem que a paz é mesmo? É o juiz. Tem paz? Faça. Amém? Então, esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para vocês. Agora ele desce para o Egito. Jacó falou, agora pode colocar as mudanças, pode colocar os cabelos, pode colocar os cabritos, pode colocar aí as coisas minhas, minha cama, pode colocar aí minhas coisas. Vou descer para o Egito. Dentro de uma agenda profética. Pode descer, mas tem uma coisa, eu vos farei subir de lá. Todos acreditaram. Tantos acreditaram que o José acreditou que ele mandou trazer os ossos dele de lá. Quem acredita, irmão, sabe que mesmo depois que ele não tiver que ir, a palavra continua valendo. Curve a tua cabeça. Agradeça ao Deus desta palavra. Deus da palavra que acabamos de ouvir. Deus da palavra infalível. Deus da palavra viva. Deus da promessa. Deus que não deixa escondido para os seus servos. O Senhor não deixou escondido para Abraão. O Senhor disse para Abraão, Abraão, tua descendência vai ficar 400 anos lá. Mas tem mais. Não vai ser em vão, vai sair de lá com grandes riquezas. Porque o Senhor nunca deixa os teus servos desamparados. Ainda que o cenário pareça ser desfavorável, nenhum cenário é desfavorável quando Deus está no controle. Repita isso, eu creio que nenhum cenário é desfavorável quando Deus está no controle. Meu Deus, esta é a palavra que recebemos agora. Lá no deserto estavam aqueles reis precisando de água, chamaram o homem de Deus, ele orou, o teu espírito se manifestou, era um cenário desfavorável para ter água, mas o homem de Deus liberou uma palavra profética, disse, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas estas covas vão se encher de água, porque nenhum ambiente é desfavorável quando o Senhor está no controle. Meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, muda diagnóstico, cure pessoas, liberta os oprimidos, meu Deus, dê vista aos cegos,
Transforme, meu Deus, o coração de pedra num coração de carne. Tira a opressão, tira o medo, tira a tristeza. Meu Deus, devolva a alegria, restaure a família, restaure a saúde, restaure, meu Deus, a paz no coração, restaura, meu Deus, o ministério, restaure, meu Deus, o marido, a esposa, os filhos. Devolva, meu Deus, tudo aquilo que foi roubado. O Senhor tem poder. Comece a profetizar e dizer: não tem nenhum ambiente desfavorável quando o meu Deus está operando. Não tem poço, o poço não é desfavorável, a prisão não é desfavorável, a calúnia não é desfavorável, a perseguição não é desfavorável, a luta, oh meu irmão, o gigante apareceu no caminho de Davi, mas ele não foi desfavorável, porque Deus estava com ele. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos em vantagem. Comece a dizer: eu estou em vantagem, porque eu estou debaixo da palavra. Declare: eu estou em vantagem, porque eu estou obedecendo. Declare: eu estou em vantagem, porque eu estou caminhando profeticamente. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Eu estou debaixo de uma palavra revelada. Em nome de Jesus Cristo, comece a dizer: Deus, eu creio nisso, eu vivo isso, eu declaro isso. Caia por terra todo laço, caia por terra todo medo, caia por terra toda perseguição, caia por terra toda maldição, no nome de Jesus. Eu assim abençoo o teu povo, eu assim abençoo os teus filhos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e glória a Deus. Esta é a palavra, irmão. Não vai ser desfavorável, não. E quando Deus age, pessoal, é assim mesmo. Amém? Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar abundantemente. Você e a sua casa. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta do aluguel, que eu sempre chamo de semeadura, porque nunca as suas ofertas são para pagar a conta. Haja vista que nós pagamos a conta com a sua oferta, mas ela é a tua adoração, ela é o teu amor com o próximo. A generosidade, ela cumpre o segundo maior mandamento, que é amar o próximo. E também cumpre o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem o número do Pix aí, você pode fazer a sua semeadura no nome de Jesus, e já coloque na tua agenda o dia 24, o dia da restituição. Deus vai trazer de volta algo, em nome de Jesus. Deus abençoe pelo poder de Deus.